Catuque Podcast, tudo bem? Olha, hoje tá imperdível o nosso programa. Meu irmão, o bagulho tá doido. Bolsonaro sendo julgado. Tagliaferro no Senado. Mas olha, eu quero falar com você aqui da câmera do meio. Estamos eu e Hungria e vamos discutir muito. Hungria, o que você nos traz hoje? Olha, o mais importante, na minha opinião, é o taca-ferro, né? Tacando ferro no Moraes, né? Vamos ver se tudo que ele está falando ali, o que ele já falou, as revelações, ele tiver prova disso, esse julgamento do Bolsonaro tem que ser anulado, como aconteceu no caso do atual presidente Lula, que foi anulado. Meu irmão, Eduardo Tagliaferro, a audiência ontem foi muito grande. Todo mundo comentando sobre esse cara. E é vergonhoso tudo que foi falado em relação ao Moraes. Cara, é um absurdo. Bolsonaro sendo julgado. Uma vez que tanta coisas que você observa ali tá passando por cima. Não há como você julgar e condenar o Bolsonaro numa situação que tem vários pontos de interrogação. É verdade. E também, Sá, para aproveitar aí, o importante dizer que eu tenho visto aí vários juristas, ex-ministros, até Sim, colocando que está tendo o processo legal, ampla defesa, o contraditório, porém, o problema não é esse, o problema é a parcialidade de quem está julgando. cara, tá um absurdo. Meu amigo, minha amiga, eu vou te pedir aqui, olha, desde o início, compartilhe o nosso trabalho, inscreva-se no nosso canal, curta, faça o seu comentário e ajuda a gente, ó, ir muito longe. A gente precisa levar isso para o público, as pessoas precisam conhecer a verdade. E esse é o nosso papel aqui. O nosso programa hoje está imperdível. Não é isso, Hungria? É verdade, nós falamos em cima, né, de bases concretas, que a gente não inventa história nem conta mentira. Então, vamos à primeira matéria logo? Vamos. Vamos lá. Meu irmão, olha só, é um absurdo. Deixa eu botar aqui meu óculos, que o velhinho tá ficando cego. Vamos lá. Olha, sonar à escuta das redes. Isso é do Globo, hein? O Globo. É do Globo. Embaixo está ali, ó, um mergulho nas redes sociais para jogar luz sobre a política na internet. Isso é importante que as pessoas saibam. E eu estou fazendo essa menção ao Globo porque todo mundo sabe que, cara, embora as redes televisivas, embora a imprensa esteja aí para ajudar a população a tomar conhecimento, mas a gente sabe também o quanto essas empresas acabam sendo parciais em determinados assuntos. E aí eu quero que você preste muita atenção naquilo que a gente vai ler. Eu quero que você entenda isso. Mas vamos lá. Bolsonaro condenado, ou seja, hashtag, né? Versus hashtag Bolsonaro free. As hashtags marcam o início do julgamento do ex-presidente. Levantamento do Democracia em Cheque aponta que YouTube é principal campo de batalha entre defensores do ex-presidente e petistas. Isso, eu quero chamar a atenção para um detalhe, Sá. Aqui na hashtag que é contrária ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, Sim. tá hashtag Bolsonaro condenado, ou seja, escrito na língua portuguesa. Certo. Já que versus, né, o X significa verso, contra, hashtag Bolsonaro free. Por que não tá aqui Bolsonaro livre, né? Isso, então é isso. Quer dizer, ali tá em português e aqui tá em inglês. Então, hashtag Bolsonaro free, Bolsonaro livre. Bem, para quem não sabe, né, para as pessoas que não conhecem a palavra free em inglês, lá há bastante tempo, no nosso tempo, tinha aquela música, né? Eu sou free, sempre free, eu sofri demais, não é isso? É isso Era mesmo. de um grupo de meninas que tinha o nome da banda chamado Sempre Livre. Não é isso? Então, só para que você entenda e saiba do que significa aquela palavra. Então, a gente está aqui para explicar e mostrar a verdade para você. E aqui é cultura também, né? É isso, né, meu irmão? Olha a careta do Bolsonaro, cara. É complicado, né? Não, tanto, vou te falar, eu acho que as coisas estão muito erradas no Brasil, assim como, e eu sou muito sincero, tanto é que o Lula no final acabou, ele não foi absolvido, né? O processo foi anulado. Exatamente. E depois a Justiça do Distrito Federal, né, apontou que prescreveu, ou seja, não cabia mais condenação. Não, façamos uma pequena comparação. Se hoje o Tagliaferro está vindo e tacando ferro no Moraes, né, que a gente vai falar aqui, imagina lá no Lula, porque o que diziam era o quê? Que o Moro, ele em conversa com o Dallagnol, ou seja, colocou parcialidade. E aí? E agora? O que a gente pode falar do É isso aí, Alexandre Moraes? igual, sabe?
você tem um retrovisor num veículo. Então, a pessoa pode viver a vida olhando o retrovisor, ou seja, o que está atrás, né, o passado, ou somente olhar para frente, viver a vida para frente, né, esquecer um pouco o passado. Mas, infelizmente, tem ser humano que só olha para trás. A gente só vai pacificar esse país quando a gente entender exatamente o que você falar. Deixar de olhar para o retrovisor e olhar um pouco para frente. É Mas isso. vamos lá, olha só. O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 7 réus, vai ler você, vai. É isso no primeiro, nesse julgamento que é o núcleo duro que eles chamam, né? Isso. E tem muitos outros aí que vai continuar, né, esse julgamento nessa parte final onde vai sair ali ou a condenação ou a absolvição. E que a gente já imagina que vai vir, né? E para poder, eu vou fazer essa leitura, mas dizer o seguinte, para que as pessoas possam entender. Eu entendo que uma pessoa que, um congressista, foi 7 vezes deputado federal, é presidente do Brasil, né, assim como Lula foi deputado federal, né, participou da Constituinte, né, presidente do Brasil pela 3ª vez, não acredito que uma pessoa do bem possa ficar feliz, se vangloriar, né, com a desgraça do outro, né, porque a gente fala sempre, o chicote muda de mão, hoje está com a esquerda, com Lula, né, como já teve 2 vezes passada, teve 2 vezes com a presidente Dilma Rousseff, né, teve com o Bolsonaro, já teve na mão do Temer também nesse período, ou seja, a gente não vai ficar feliz de ver uma pessoa passar por isso, como muitos não ficaram também quando o Lula foi preso, né, e também por que vai ficar feliz Bolsonaro, né, preso, numa situação que para mim é totalmente parcial, eu já falei isso várias vezes, porque eu não concordo com quem está julgando, é isso, o processo vai tramitando. Agora, se eu brigo com alguém e vou julgar aquela pessoa que é meu desafeto, pô, a chance de eu dar uma martelada nele é de 90% e 10% de não dar. Então vamos lá, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 7 réus, iniciado na manhã desta terça-feira, dia 2 de setembro, já movimenta as redes sociais. 2 hashtags opostos dominam os trend topics do X, antigo Twitter. Hashtag Bolsonaro condenado, com mais de 77 mil postagens, e hashtag Bolsonaro Free, Bolsonaro livre, usada por apoiadores, que reúne cerca de 252 mil pessoas. Me dá um break aí, me dá um break. Olha só, é por isso que eu falo sobre a parcialidade da imprensa. Meu irmão, olha só, Bolsonaro condenado com mais de 77 mil postagens. Em referência ao o que vem abaixo, é bem menor. Certo? Mas olha só como é que eles colocam. O primeiro, eles só falaram Bolsonaro condenado com mais de 77 mil postagens. Pronto, fechou ali. Aí no outro ele faz questão de dizer Bolsonaro Free usada por apoiadores, que reúne cerca de 250 mil. Então, ele usa como se fosse defesa dos apoiadores. E a outra? São os desafetos, são os adversários. Então ele tem que mencionar isso. E logicamente que aqui a gente já percebe que 77 mil é menos que 1/3 do que os 252 mil postagens. Daí para você ver o quantitativo, quem é maior nessa história. Então, ou seja, muito mais tranquilo você dizer assim, cara, não tem como, pela maioria, o Bolsonaro não deveria ser condenado. Mas tudo bem, vamos continuar? Mas é o que eu acabei de falar, Sá. Na verdade, você pode, desses 252 mil postagens, com certeza absoluta, não tem 100% de pessoas que são de direita, são bolsonaristas ou extrema-direita. São pessoas que não concordam da forma que está sendo conduzido e quem está julgando. Por isso que eu questiono a colocação ali, usada por apoiadores. Porque existem as pessoas as quais defendem a inocência do Bolsonaro, defendem que ele não possa ser condenado, uma vez que estão percebendo e vendo que ele realmente está sendo perseguido. Ainda mais agora vindo à tona uma série de outras informações, por acaso, o do Tagliaferro. Pois é, e revelar aqui, eu acho importante, você como meu amigo, você sabe que eu não sou bolsonarista. Sim. Né? Eu sou, mais politicamente falando, sou centro. Numa hora eu entendo e gosto de parte da direita, de projetos, por exemplo, e uma parte também da esquerda, quando eu entendo que é bom para o povo, é bom para a cidade, é bom para o estado, é bom para o Distrito Federal, é bom para o Brasil. Ou seja, se for coisa boa que eu entendo, é bom para o professor, para o médico e tal, para a polícia, legal. Aí eu sou centro-esquerda. Né? Quando tem coisa boa também da direita, que também existe muitas coisas boas, eu sou centro-direita. Mas eu não sou bolsonarista, mas eu acho que está tudo errado. Eu acho que o STF é parcial,
né? Daqui a pouco o cara vai falar assim, pô, a Hungria só fala isso, só faz parcialidade. Mas é parcialidade porque não pode uma pessoa ser inimiga da outra, ser adversária direta, todo mundo saber disso e ele julgar. O certo era o quê? A Hungria é inimigo do Saar. Então, o julgamento do Saar fala assim, ó, eu sou suspeito que eu vou votar contra ele. Então, eu tô fora. A Hungria tá fora do julgamento. Que, entre outro, que não tem esse tipo de problema, e vai lá, de forma imparcial, fazer o julgamento. Agora, na mão do Alexandre de Moraes, que é arquirrival do Bolsonaro, do bolsonarismo, meu irmão, pô, é certo, como 2 mais 2 é igual a 4, que ele vai condenar, pô. É verdade. Vou lá. Vamos lá, filhão. A polarização digital transforma a timeline em arena política. De um lado, críticos, né, adversários do ex-presidente pedem punição exemplar e responsabilização pela trama golpista. Do outro, aliados e simpatizantes ligados ao Partido Liberal PL, né, que é do Bolsonaro, levantam a bandeira da inocência e chamam o julgamento de perseguição. Então, mais uma vez eu chamo você a essa responsabilidade aqui. Você vê, eles colocam ali que uma parte do hashtag, ou seja, o condenado, é lado, né, críticos do ex-presidente. Só críticos. Mas quem são esses críticos? Né? Ponto. Vamos lá. Agora, quando ele fala que é a favor, que é o Bolsonaro free, ele coloca lá que são aliados e simpatizantes ligados ao Partido Liberal. Porra, meu irmão, então o Partido Liberal tem que ser muito grande. Tem que ser muito grande para ser ali aproximadamente 3 vezes maior do que o número de postagens relacionado ao Bolsonaro condenado. Irmão, esse país está passando por um problema muito sério. Muito sério. Sabe, as pessoas estão querendo que nós sejamos do jeito que eles querem. Então acaba que nós ficamos aqui assim, amarrados. Nós não sabemos o que a gente pode fazer. E muitas das vezes eu falo aqui, a gente tem medo, às vezes, de tomar uma martelada. Porque a gente expõe a nossa sabe, a gente coloca a nossa cara para bater. Porque quando a gente fala aqui, a gente tenta explicar ao povo, tenta explicar à população o que está acontecendo lá. E é por isso que a gente pede a você, ajuda a gente, compartilhe o nosso trabalho, inscreva-se no nosso canal, curta, sabe, faça o seu comentário, faça com que nós consigamos chegar longe. Aldinho, vamos falar agora do que está acontecendo com o Tagliaferro. Né? Tem uma matéria aqui que eu queria que a gente passasse rápido, até porque a gente já está com 14 minutos de programa, certo? Vamos lá. Olha, o ex-assessor de Moraes diz que a cariação com o ministro seria o maior prazer. Lembrando que o ministro que ele se refere é o ministro Alexandre de Moraes. Exatamente. E outra coisa, dá crédito aqui, né, Sá, que essa matéria, ó, é uma matéria atualizada e é da CNN Brasil. É, mas é importante que saibamos. Esse cara, o Tagliaferro, deixa eu mostrar a cara dele aqui, ó. Eduardo Tacaferro. O Eduardo Tagliaferro, que você está chamando aqui de Tacaferro. E, meu irmão, tomara que ele taque muito ferro mesmo. Né? Esse cara aqui, o que acontece? Ele, ó, meteu o pé para a Itália. Ele pediu asilo político. Por quê? Porque ele está temendo pela vida dele. Está temendo pela vida dos familiares. O que ele está fazendo é delatando tudo de errado que aconteceu lá junto ao gabinete do Alexandre de Moraes. E, porra, nesse caso, o que aconteceu? O Alexandre de Moraes já mandou pedir a extradição dele e está querendo inverter a situação, quer prendê-lo. Então, mostra o quanto o Alexandre de Moraes também está preocupado com esse cara aqui. Esse cara sabe muita coisa. Ele foi ao Senado, meu irmão, e passou por uma sabatina, sabe? Ele colocou uma enxurrada de coisa para fora. Eu digo para você que talvez o depoimento dele tenha sido até uma audiência muito maior do que o processo onde o Bolsonaro está respondendo lá no juízo final. Então, vamos só dar uma lidinha aqui para a gente pegar aqui rapidinho. Vamos lá, Aldinho? Tá. Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral, afirmou em audiência da Comissão de Segurança Pública do Senado Federal, nesta terça-feira, dia 2 de setembro, que seria o maior prazer da sua vida realizar uma acariação junto ao magistrado, que no caso é o ministro Alexandre de Moraes. A medida é utilizada na justiça para confrontar 2 ou mais pessoas com depoimentos contraditórios. Tagliaferro, que eu chamo de Tacaferro,
foi chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e chegou a ser denunciado pela PGR, Procuradoria-Geral da República, por violação de sigilo funcional, coação no curso do processo e outros 2 crimes. Bem, mas vamos lá. Vamos entender por quê que ele chegou a ser denunciado pela PGR. Meu irmão, o cara botou em xeque. O cara colocou em xeque toda a suposta verdade que a justiça vem trabalhando, né, em torno do processo contra o Bolsonaro e toda aquela galera. A tal da trama golpista. E digo mais, sabe? Eu retorno especificamente nessa parte aí, quando trata do TSE, isso foi na eleição de 2022. Ele diz que o ministro Alexandre de Moraes, ele foi parcial, juntamente com várias universidades federais, proibindo muitas coisas do presidente à época, Jair Bolsonaro, e deixando mais livre as ações da esquerda, do PT, do Lula. Então, ele garante que, por causa disso, houve uma parcialidade que fez a diferença no resultado da eleição de 2022, quando o Lula ganhou do Bolsonaro. Cara, nós já discutimos isso aqui várias vezes. O Bolsonaro era o cara errado no lugar errado. Correto? O Bolsonaro simplesmente veio para atrapalhar o grande sistema. E várias situações aconteceram na época da eleição. O Bolsonaro foi impedido de falar um monte de coisa relacionada ao Lula. Né? Coisas que, se a gente falar aqui, a gente coloca o nosso bumbum na janela. Só para lembrar que teve aquele caso, né? Como eu falei, eu não sou de esquerda, não sou de direita, eu sou de centro e gosto da verdade. E o que eu falo aqui, que você fala, a gente tem prova, a gente não inventa nada. Sim. Uma dessas situações que foi proibido pelo TSE, à época, foi que o presidente Jair Bolsonaro queria mostrar o ex-presidente Lula, que estava concorrendo com ele, com pessoas que muitos, né, dizem que são comunistas, dizem que são terroristas. Hugo Chávez. Então ele foi proibido de colocar isso no horário eleitoral, né? Naturalmente, outras coisas que seriam contra o Bolsonaro à época pôde ser colocada. E quando o Bolsonaro queria, com a sua equipe de marketing, né? Que eu falo, eu não tenho nenhuma intimidade com o Bolsonaro, nunca tive com o Bolsonaro igual nós estamos aqui, pessoal, nunca apertei a mão dele, também nunca apertei a mão do Lula, nunca tive junto com eles, assim, para no momento assim, dizer que já teve a 500 metros de distância, tudo bem, de repente numa situação em algum lugar, mas estar junto, conversar, apertar a mão, nunca, nenhum dos dois. Então, quando ele queria colocar algo que seria contrário à imagem do ex-presidente Lula, que estava ali disputando com ele, o Tribunal Superior Eleitoral proibia. Se colocasse, sim, mandava retirar. Sim. Quando era o contrário, e a parte jurídica do presidente à época, Jair Bolsonaro, ele, se fosse a favor do Bolsonaro, mandava tirar. Se fosse contra o Lula, se fosse a favor do Bolsonaro, do Lula contra o Bolsonaro, ficava, transmitia. Se fosse o contrário, mandava tirar. Quer dizer, então, o Tagliaferro, que eu chamo de taca-ferro no Moraes, ele está dizendo justamente isso, que houve a parcialidade e já vem acontecendo isso desde aquela época. Então, cara, olha só, o que você está falando é sobre a questão... Aqui tem, ó, ele junto, a foto, ó, assim, ó, dele junto, ó. Tá vendo? Tô vendo. Então, olha só, vamos lá. Quando você falou das pessoas, eu vou falar aqui, ó. O Ortega, da Nicarágua. Você fala do Hugo Chávez, que é o falecido, né, na Venezuela. O próprio Maduro, que hoje está lá na Venezuela. O Fidel Castro, né, de Cuba. O próprio Evo Morales, né, da Bolívia. Então, quando o Bolsonaro tentou fazer a ligação de Lula com o Foro de São Paulo, com tudo aquilo, com o Petro da Colômbia, tudo isso, ele era impedido, cara. E ele tentava mostrar para todo mundo quem era o Lula, a verdade do que o Lula queria. O próprio Ciro Gomes cansou de dizer que o Lula, vencendo as eleições, ele vinha como revanchista. Ele queria vir com sangue nos olhos para prender todos aqueles que um dia foram contrários a ele. Então, eu digo aqui, ó, para você, o Ciro Gomes cansou de falar isso na época da eleição. E tá aí, tá tudo se configurando. Hoje o Bolsonaro está sendo preso. E vai ser preso, a não ser que alguma coisa extraordinária aconteça. Porque se esse país, meu irmão, fosse qualquer outro país que realmente defende a democracia, cara, o que aconteceu ontem já era motivo para anular, para cancelar
tudo que estava acontecendo agora, nesse momento, em relação ao Bolsonaro. É isso aí, até porque no primeiro semestre desse ano houve a mudança na qual o ministro Gilmar Mendes mudou a sua opinião e a sua decisão justamente em relação ao foro privilegiado. Sim. Porque se ele não tivesse mudado, o julgamento não estaria acontecendo na última instância, que é o Supremo Tribunal Federal, que é a terceira instância, né? Então, já vê que alguma coisa aconteceu, né? Então, quem sabe se amanhã mudar o foro novamente? Como é que faz? Cara, a verdade é a seguinte, olha só, eu tenho o meu lado contrário a essa questão política. Você vê lá o presidente, né, do Congresso, que é o Hugo Mota, não é isso? É, o presidente da Câmara Federal, Hugo Mota. É, o presidente da Câmara Federal, Hugo Mota, e o presidente do Senado, que é o Davi Alcolumbre. Meu irmão, eu fico indignado quando eu vejo esses caras presidindo uma cadeira onde, na verdade, eles têm o bumbum sujo. É. Né, o bumbum sujo. Porque quando tem de o bumbum, processo, né? Quando Que tem o estão lá bumbum sujo, tramitando. quando tem o bumbum sujo, fica a marca na Rabo cadeira. preso, na verdade Fica a marca com o na rabo preso. cadeira. E aí, por conta desse bumbum sujo, o Supremo trabalha com isso. É isso aí, é processo aqui em cima da mesa, Exatamente, meu irmão. na gaveta. Olha, se você vai seguir com isso mesmo, você tem certeza? Vai lá, tudo bem, segue, vai lá, vai, segue à vontade. Daí que eu vou botar para tramitar o teu processo. Exatamente, aí por conta disso ficam tudo amarrado. E lembrando, só para esclarecer aqui, que o presidente do Congresso Nacional é o presidente do Senado, que é o próprio Davi Alcolumbre. Exatamente. Então, o Davi Alcolumbre, que é o presidente do Congresso, mas estou falando aqui do Senado e da Câmara dos Deputados. Então, quando você pega esses dois homens que têm o poder, um, de lançar a anistia e o outro, de decretar ali a situação do impeachment do Moraes, nada disso vai para frente. Por quê? Porque existe um STF, né, que detém, né, todo o conhecimento deles em relação a processos e outras coisas mais, e aí fala, meu irmão, olha só, você tem certeza que você vai botar para frente? Põe para frente. Ih, cara, tem um negocinho aqui que eu tava sentado em cima, não lembro o que é, e porra, e aí? É verdade. Uma situação, o Supremo Tribunal Federal, se ele quiser perseguir alguém, é muito fácil. Se eu sou ministro do STF, Supremo Tribunal Federal do Brasil, e eu quero perseguir você, Sá, é simples. Eu falo com alguma pessoa, falo assim, ó, vai lá e faz um disco de denúncia do Saar, né? Envolvendo um crime grande. Eu vou chamar a responsabilidade para mim. Entendeu? Quer dizer, então, de qualquer maneira, ele pega qualquer pessoa do Brasil, do sul ao norte do Brasil, ele pega qualquer pessoa. E assim vai, né? A justiça, infelizmente, né, tem esse ponto, né, que se o cara quiser levar para o mal ou fazer o mal, ele vai fazer. É verdade. Meu irmão, a gente tem que andar muito rápido aqui, porque senão não vai dar tempo. Mas vamos lá, já passaram-se 23 minutos. Vamos lá? Então, o caso foi anexado ao inquérito que apura o vazamento de conversas de servidores. Do Supremo Tribunal Federal. Exatamente. E do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral. De acordo com o relatório da PF, a Polícia Federal, Tagliaferro teria participado do vazamento. Ele nega as acusações após investigações virem à tona. O ex-assessor deixou o país e mudou-se para a Itália, meu irmão. E agora está sendo pedida a extradição dele. Mas eu queria passar adiante. Já tem muito tempo. Vamos embora, meu irmão, vamos passar adiante. Olha aqui. O Tagliaferro está lá no Senado, certo? E ele está tocando terror, jogando um monte de bomba para fora. Não sei onde isso vai acertar. Eu queria só que você prestasse atenção na Damares falando. Né? Olha só. Vamos lá. Presidente, esse material tem que ser encaminhado hoje para o ministro Barroso e ele, de ofício, tem que interromper aquele julgamento. Aquele julgamento está contaminado, as provas estão contaminadas. Qualquer estudante de direito sabe que tem que interromper aquele julgamento hoje. Chega, gente. Olha só, as provas estão aí. Eu sou militante de direitos humanos há mais de 35 anos. O que nós estamos vendo aqui é uma grande violação de direitos humanos. Pessoas foram acusadas, busca e apreensões foram feitas. A comprovação da caça. Pessoas foram presas com provas falsas, provas forjadas por um magistrado. Esse magistrado tinha que ser preso hoje. E o ministro Barroso, olha, vou dizer uma coisa, eu tenho diferenças com Barroso, mas ele é um jurista sério. Ele teria que interromper esse julgamento hoje. O Brasil precisa ver o que nós estamos vendo aqui. Barroso tem que ter acesso a esse material hoje e tem que tomar uma providência, e o Davi Alcolumbre também.
Que raio de Senado nós somos, depois de tudo isso aqui, a gente não fizer nada ainda hoje. Tá aqui a minha indignação. Senhor Eduardo, por favor, envie. Meu irmão, essa mulher falou tudo, cara. Ela falou tudo. Eu fico triste de ter colocado esse vídeo já quase no final do nosso programa, mas a população precisa saber disso. Essa mulher, a Damares, ela falou exatamente o que todo mundo que está indignado com esse caso tem vontade de falar. Não há como você dar sequência num julgamento sabendo de que as coisas estão todas erradas. E o cara jogou tudo no ventilador. Mas tem um outro detalhe, que eu fico assim triste. Não que seja certo, tá? Mas todo delator, no final, acaba saindo como errado. Não estou aqui dizendo que é certo ou errado, mas às vezes existe um fato ali, nítido, claro, acontecendo. E você, por questão de não concordar, e você vai lá e ó, é isso, as pessoas te condenam. Eu não vou me surpreender se no final esse Tagliaferro acontecer alguma coisa de errado com ele, sofrer algum tipo de acidente, não sei. Porque o que acontece na história é isso, cara. E eu torço para que esse cara tenha vida abundante. Torço que ele solte tudo que ele saiba, ou tudo que ele sabe, para que a população também passe a saber. O que nós precisamos, cara, é conhecer a verdade e trazer para o Brasil a pacificação. Meu amigo, minha amiga, eu vou te pedir mais uma vez. Olha, nós precisamos pacificar esse país. Eu, às vezes, me sinto envergonhado de tanta notícia ruim e quererem punir quem não tem nada a ver. Tá? Quem não tem nada a ver. O Lula, ele, já desde a época do governo militares, ele vem promovendo uma série de coisas. Lula foi preso por conta de greve lá no ABC Paulista. Lula foi preso e procurem saber se ele foi inocentado. Procurem saber. Tá, isso aí tem uma matéria no Valor Econômico que explica tudo, cara, sobre a questão do Lula. Então tá aqui, ó, o Valor Econômico tem lá uma matéria que explica tudo. Como que o Lula foi preso e por que o Lula foi solto. O Lula, na verdade, como todo mundo fala aí, e não são palavras minhas, ele foi descondenado, filho. Descondenado. Porque a vara que estava julgando o Lula não é a de Curitiba. Lembra aquela frasezinha que criaram? A República de Curitiba? Porra, meu irmão, tá de sacanagem. Que país é esse? Que país é esse, cara? De Curitiba. O Moro não podia julgar o Lula porque ele foi parcial, ficava conversando com o promotor. Porra, tá de sacanagem, cara. Aí foi para ser julgado no Distrito Federal, porém, né, eles entenderam que havia prescrito, ou seja, passou o tempo que você tem, que chama prescrição, para poder condenar, né, a pessoa, o real. Então, mas o revanchismo, né, o Bolsonaro ser o cara errado no lugar errado, ou seja, tudo isso, ele afetando e mexendo com o sistema, querem tirar o cara de todas as formas. E você falou aí, Sá, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Exatamente. Então, lembrando também que a senadora Damares, ela é do Distrito Federal e do Republicanos, né? Exatamente. Que tem um viés, inclusive, evangélico. Exatamente. Quer dizer, é uma pessoa séria, né? E que ali ela colocou muito bem, eu penso também. O problema não tá lá as fases do julgamento, né? Que está chegando a fase final agora, né? Onde você vai ter a condenação e absolvição. Só não sai agora daqui, no máximo, estourando, né, 2 semanas, que eu acredito que vai sair, se alguém pedir vista do processo, quem pede vista, o ministro, então ele tem até 90 dias para poder devolver. Né? Então, automaticamente ficaria para o ano que vem, porque chegaria dezembro e tal, e deixaria para o ano que vem, depois vem carnaval e tal. Mas, com certeza, o que ela colocou ali, que é na matéria que nós estamos falando, que o Eduardo Tagliaferro, que está na Itália, se ele faz,
né, uma delação, quando ele diz que houve cometimento de irregularidades, possíveis crimes, inclusive, e na verdade ele agora que está sendo acusado de ter vazado informação, quer dizer, a pessoa faz o errado, faz o mal, e o delator, no caso dele, que não é delator porque não está no processo, mas aquele que está informando o que aconteceu, porque ele presenciou, ele está colocando as conversas, Exatamente. né, de WhatsApp, áudio e mensagem de texto, quer dizer, se aquilo ali é verdade, pô, não tinha que estar acontecendo o julgamento com a participação do ministro Moraes, que é o relator, tinha que zerar tudo, né, e recomeçar. Né, eu já falei aqui que o ministro Gilmar Mendes, ele mudou o foro, agora em maio desse ano, quer dizer. Mudou para quê? Para que o julgamento acontecesse no Supremo Tribunal Federal e não na primeira instância, que o Lula foi na primeira instância. Né? Já o Bolsonaro, que deveria também começar lá embaixo para ter direito a se defender na segunda instância, para se defender depois na Corte Superior, na terceira e última instância, mas ele não conseguiu, já está sendo julgado e, entre aspas, na minha opinião, se não tiver como um fato extraordinário que impeça esse pare o processo, ele vai ser condenado. Hungria, são 30 minutos de programa. Meu irmão... E tu pede para as pessoas assistirem, procurar saber quem é esse Eduardo Tagliaferro, saber irmão, se realmente o que nós estamos falando aqui é verdade, se ele teve, né, por vídeo, né, lá na audiência do Senado. Então isso é um fato gravíssimo. Então, olha só. Meu amigo, são 30 minutos de programa, eu peço desculpa porque a gente cresceu bastante, mas trouxemos muita informação. E eu tenho certeza que você assistindo do início ao final, você vai ficar feliz de ter tido muita, mas muita, assim, notícias boas e conhecimento. Porque aqui, nessa mesa, a gente vai trazer a verdade. É isso. Eu vou terminar aqui a minha parte, te pedindo, compartilhe o nosso trabalho, inscreva-se no nosso canal, e é isso. Faça seu comentário, dê o seu like, curta, faça com que nós consigamos, ir longe. Hungria, é contigo, meu irmão, a bola tá no teu pé. É isso aí, para poder finalizar, pedir mais uma vez que o nosso público não possa curtir, comentar, compartilhar, mandar perguntas para a gente, sugestões de novos programas, né? Para poder fazer a gente crescer. Já visto que nós não recebemos nada por isso. Exatamente. Somos aqui voluntários, né? Para poder tentar levar a informação de forma mais transparente possível, e que você forme a sua opinião, né? Da mesma forma que a gente coloca aqui, você pode rapidamente hoje, num smartphone, num notebook, num tablet, né? No computador, você vai lá e confirma para ver se o que a gente está falando aqui é verdade, se a base que nós apresentamos aqui, né? Seja, como foi falado hoje, do Grupo Globo, né? E de outros mais, da CNN Brasil, você vai lá, olha lá, vê se é verdade, pô, essa matéria não é fake news, vai lá e confirma. Mas o mais importante é que a gente tenta aqui levar a informação mais transparente e verdadeira possível. Então, mais uma vez, eu agradeço a Deus, Saá, nossa produção, agradeço a você, né, que não vou dizer que perde tempo, você ganha tempo nos assistindo para poder clarear a sua mente, e você forma a sua opinião. Não é isso, Saá? Opa! Forte abraço!